o que alimenta a sua maternidade. Esses dias eu estava conversando com uma conhecida e a gente pegou conversando sobre isso, né? Porque, ok, a gente ter filhos é isso, a gente vai ter que criar e ponto. Mas o que faz a gente ter alegria no fato de maternar, né? Porque eu levo pra vida que as coisas que eu faço tem que dar um mínimo de prazer pra gente continuar a querer fazer aquilo, seja um trabalho, seja as coisas do cotidiano, tem que ter alguma satisfação nesse caminhar, né? Senão não faz sentido fazer algo. E eu fiquei me questionando isso antes de ser mãe. Então, antes de ser mãe, eu comecei a perguntar para as pessoas: ok, eu já sei das questões racionais de ter filhos que eu vejo que não seja tão positivos assim. Por exemplo, questão financeira, o gasto com o filho se torna muito maior, o seu tempo reduz bastante, a sua disponibilidade para fazer as coisas, falava muito para mim que a gente muda, né? A gente muda a nossa forma de ver a vida, ver as coisas, nossas relações mudam. Então, assim, eu vi muitas questões racionalmente pensando que não eram tão positivas assim ter filhos, né? E eu me questionei muito se eu queria ser mãe porque era uma vontade minha ou que eu queria ser mãe por uma imposição social. E eu perguntei para várias pessoas que tinham filhos o motivo de ser mãe, o motivo de ter filhos, né? Perguntei tanto para homens quanto para mulheres. E assim, a resposta sempre era a mesma. Ah, por causa do amor. É um amor que você não consegue explicar. É um amor que não... Tá, pra mim isso era muito subjetivo, né? Tava dentro de um campo que eu não conseguia acessar, porque eu não era mãe. E eu não consegui nem questionar sobre esse amor. Mas enfim, eu decidi ter filhos. E hoje eu tenho 2 filhas. E dentro desse lado de cá, desde a minha primeira filha, eu fiquei pensando nessa pergunta que eu fiz às pessoas, né? Então eu fiquei pensando, se me perguntassem hoje, quando eu tive minha primeira filha, por que ter filhos, né? Porque é bom ter filhos, que as pessoas conseguem falar só que é bom, né? Que muitas vezes fala que é padecer no paraíso, eu não concordo muito com essa frase, mas eu fiquei ali pensando comigo e até conversando com meu marido sobre o que é bom isso, né? Por que é bom isso? E acompanhando minha filha e o desenvolvimento dela, e agora com minha segunda filha, eu entendo, na minha visão, e também foi uma das coisas que eu até falei no aniversário de 1 ano da minha primeira filha, o prazer que é acompanhar o desenvolvimento de um ser humano e você ser ferramenta nesse desenvolvimento. Pra mim, o amor, isso pra mim é natural, né? Pra mim, isso é natural. Você tem um filho, você convive com esse filho, você vai cuidar dele, você vai conviver diariamente. E esse amor, pra mim, é natural surgir, né? Porque pra mim, amor é questão de convivência, de relacionamento, de estar junto, estar próximo, e é uma construção. Pra mim, amor é uma construção. Então, se eu estou me relacionando com esse ser que veio de mim, né, ou para outras formas de se criar uma família, que você aceitou ter esse filho na sua família, você vai relacionar com ele ali diariamente, um relacionamento de cuidado, de carinho, de afeto, e esse amor surge. Pra mim é isso, esse amor surge, porque esse amor é construído. Então, pra mim, falar, é um amor que você não sabe explicar, pra mim não é algo que faz muito sentido, porque isso é natural, né? Isso vai acontecer pela relação que você tem com o seu filho.
Mas hoje o que faz sentido para mim ser mãe e pensar em ter um terceiro filho é o fato de acompanhar o desenvolvimento de um ser humano. E agora que eu sou mãe de uma segunda filha, é completamente o desenvolvimento, você acompanhar o desenvolvimento de um ser humano e você acompanhar o desenvolvimento de outro ser humano. São pessoas, nós somos pessoas únicas e a gente esquece isso no decorrer das nossas vivências. E a partir do olhar dos nossos filhos, a gente começa a ver as coisas que são ordinárias de forma extraordinária. Por exemplo, como eu vou sair com a minha filha mais velha já tá comunicando e comunica muito bem. Ela olha uma flor, pra ela não é só uma flor, é aquela flor, sabe? Ela começou a ter encantamento por motos, né? Ela olhava uma moto e achava a moto linda, incrível. E eu nunca fui de olhar pra moto, e eu nunca me desenvolvi interesse por isso. E a partir dela eu comecei a olhar mais por motos e ver encantamento por motos por isso. Então a gente começa a olhar o mundo sobre o olhar de um ser que está descobrindo as coisas pela primeira vez, descobrindo as coisas pela forma que você entrega para ela, que essa é ferramenta nisso tudo. Ela tá descobrindo os sentimentos, ela tá descobrindo o corpo, ela tá descobrindo o ecossistema que ela vive. E para mim, como adulta que a gente já começa a viver a vida de uma forma muito automática, muito instantânea, né? Tudo que acontece, a gente começa a ter atalhos até mentais para fazer as coisas, por isso que muitas vezes quando a gente muda a rota de uma coisa que a gente tem rotina de fazer, a cabeça meio que buga, porque a gente começa a colocar ali atalhos mentais, né, para fazer aquilo. E quando vem um ser para esse mundo, que você tá ali, ó, muito no automático, muito fazendo as coisas, tudo muito como se o seu cérebro criasse atalhos para você não ficar cansando mentalmente, porque você já tá cansado muito mentalmente. E vem um ser nessa vida sua, que você tá, ó, a mil, descobrindo. E descobre a mão, e descobre o dedo, e descobre a fala, e descobre o imitar, e descobre a visão, o enxergar, e descobre o engatinhar, depois descobre o andar, depois ele descobre o ecossistema que ele vive, a flor, as pessoas, os animais, e aquele encantamento por tudo. Você começa a parar, a respirar e a perceber você neste mundo. E como é incrível você se perceber em um mundo tão automático, tão com tempo pra tudo, porque senão é perder dinheiro, é perder tempo, é perder relações, e é tudo com muito sentido e propósito. E quando eu desço pra passear com elas ou estou com elas, o propósito é simplesmente estar ali, né? O propósito delas brincar é simplesmente brincar. E através do brincar, descobrir as coisas, né? E isso pra mim que é encantador ter filho. Pra mim, isso nada que eu fizesse na minha vida, lesse livro, curso, nada me ensinaria tanto inteligência emocional, não me ensinaria tanto a trabalhar em equipe, não me ensinaria tanto sobre gestão de tempo, não me ensinaria tanto a ser líder, não me ensinaria tanto quanto é ser mãe. E ser mãe de duas meninas incríveis, assim, com um tempo muito próximo, elas têm 1 ano de diferença. E aí quando eu estava grávida da minha segunda, eu pensei assim, não, são seres, eu sempre falava isso, são seres diferentes. Claro, são pessoas diferentes, não tem como querer lidar da mesma forma. Mas em mim, internamente, e eu fui descobrir isso depois, eu tinha uma certeza que eu já era mãe, né? Então eu já poderia ter um trejeito ali, conseguiria, eu já achava que daria conta de uma forma melhor. Mas com a minha segunda filha eu vi que eu estava sendo mãe também pela primeira vez dela, né?
Então, ela estava ali, ela, com a forma de ser dela, ela estava descobrindo o mundo também. E não teria como eu ser mãe dela da mesma forma que eu era mãe da minha primeira filha, porque são pessoas totalmente diferentes. E isso que pra mim encanta na maternidade. Todo o cansaço, toda a rotina, né, que a maternidade traz, toda essa redescoberta do corpo, da mente, da rotina da casa, que muito, o financeiro que eu falei, da sua perda, da sua liberdade de ir e vir, que é uma coisa que eu sempre tinha como prioridade na minha vida. Isso faz valer a pena, né? Isso faz valer a pena assim, de um grau que eu não consigo transmitir para uma pessoa que não é mãe, porque eu trago de um lado de vivência minha, de uma vivência muito verdadeira, né? Que foi uma coisa muito entregue, muito de querer viver isso. Então eu não consigo, a maternidade, e isso que encanta na maternidade, é diferente de cada uma, né? De cada um tem uma realidade diferente. E a maternidade, ela só é possível entender deste lado de cá. Eu poderia conversar comigo, eu do passado conversando comigo de hoje, perguntando pra mim o que é a maternidade, o que encanta na maternidade, e eu falar exatamente isso que eu tô falando aqui pra vocês. E muito possivelmente eu não ia conseguir entender. Eu ia entender a ideia, a filosofia, mas esse sentimento, né, de que vale a pena, só é possível ter certeza do lado de cá. Então, você que tá querendo ser mãe, né, ou você que é mãe e talvez esteja nesse lado, assim, cara, tipo, como que é estar aqui, sabe? É entender nesse olhar, de olhar para poder se permitir olhar pelos olhos dos seus filhos, né? Eu falo muito isso. A minha filha, a maternidade me permitiu me olhar melhor. Então eu me permiti olhar pelo olhar das minhas filhas para mim, para eu ter mais autocuidado para mim através do olhar das minhas filhas. Então é você se permitir pelo olhar do outro, né? E se você tá querendo ter filho, não sabe muito bem ao certo, esse questionamento, né? Eu penso isso. Se você já tá se questionando isso é bom, porque isso mostra o caminho que você quer seguir. Talvez você tá insegura, incerta, porque é um mundo muito de incertezas, a maternidade, por N motivos, né? Mas eu li no livro, né, que falou assim, se não é um sim óbvio, é um não óbvio. Então, se você tá se questionando se você quer ser mãe, se você não sabe se você quer ser mãe, qual que é a razão disso, né, eu trago essa frase pra você, se não é um sim óbvio, é um não óbvio. Então, tenha certeza disso, que a maternidade, quando você se permite olhar para o olhar dos seus filhos, para as coisas do mundo e ver através dele o encantamento, as descobertas e se permitir se reencantar pela vida novamente, tudo faz valer a pena. O cansaço, a rotina exaustiva, a sua perda de identidade. E você, através disso, você vai se alimentando, que foi a pergunta que eu fiz no início, né? O que alimenta a maternidade? Você vai se alimentando através do olhar dos seus filhos, a poder se reencontrar com você, a poder melhorar a sua autoestima, melhorar a sua forma de se ver neste mundo, porque a gente perde esse encantamento pelo mundo. E por meio das minhas filhas, eu me reencantei por viver uma vida de mais detalhes, de mais calma e de mais intensidade. Então eu faço esse convite para vocês também. Se reencante pelos olhares dos seus filhos, se vocês têm, ou se permita, através da maternidade,
a viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? Que você valha cada segundo de viver e permita com que as coisas simples da vida tenham novos olhares, novos cheiros, novos sentimentos e novos sabores.